Em 20 de julho de 1969, o mundo ouviu um rugido que vinha do céu, e uma frase que entrou para sempre na memória coletiva. A imagem de uma bota deixando uma marca no pó lunar parecia prometer que dali em diante iríamos sempre e sempre à Lua. Décadas se passaram. A pergunta ecoa: por que ninguém repetiu aquilo depois de 1972? Existe sim um motivo oculto, e não é, como muitos imaginam, simplesmente falta de capacidade técnica. O que nos impediu de voltar com a frequência esperada foi outra coisa: a mudança de propósito, de incentivos e de toda a arquitetura necessária para transformar um feito em rotina. Nos anos 60, pisar na Lua era um símbolo político tão poderoso quanto uma conquista científica. A corrida contra a União Soviética transformou a exploração espacial em prioridade nacional, e recursos gigantescos foram mobilizados para um objetivo único e concreto: chegar primeiro. O Saturn V, o foguete que nos levou até lá, nasceu desse momento. Era o produto de uma economia de Guerra Fria, fábricas cheias, linhas de montagem dedicadas, um calendário apertado e um orçamento que, por um tempo, ocupou uma fatia considerável do gasto federal americano. Quando o objetivo simbólico foi alcançado, a lógica mudou. O que havia impulsionado o esforço era uma competição existencial com consequências de prestígio imediato. Quando essa urgência política diminuiu, também diminuíram os incentivos para manter um programa tão caro e específico em pleno vapor. Mas vamos por partes. Primeiro, Apollo foi um sprint, não um plano para estabelecer presença contínua. Um sprint exige concentração de recursos por um tempo limitado. Um programa de presença permanente exige uma economia inteira orientada para sustentar operações regulares, além de mudanças tecnológicas e logísticas profundas. Após o último pouso humano em 1972, a prioridade política mudou. A Guerra Fria perdeu intensidade, outras demandas internas e externas surgiram, e o orçamento da agência responsável, a NASA, foi reduzido, não de maneira dramática da noite para o dia, mas de forma sistêmica, ao ponto de tornar inviável manter linhas de produção e equipes altamente especializadas que haviam sido montadas para a geotemporada Apollo. O resultado prático foi a dispersão do know-how. Fábricas foram desmontadas, peças se tornaram raras, técnicos seguiram para outras áreas. O foguete Saturn V, que havia sido construído em série limitada, deixou de ser produzido. Seus desenhos e sua cadeia de fornecedores não foram mantidos como uma indústria contínua. Mas essa é apenas uma peça do mosaico. Outra mudança profunda ocorreu na relação entre risco e sociedade. Nos anos dourados do programa Apollo, havia uma certa tolerância ao risco, uma combinação de urgência geopolítica e uma cultura que aceitou sacrifícios como parte do preço do progresso. Com o tempo, isso deixou de ser aceitável na mesma medida. Tragédias como a do Apollo 1, onde astronautas perderam a vida em um incêndio durante testes em solo, seguidas, décadas depois, pelos desastres do ônibus espacial Challenger e do ônibus espacial Columbia, moldaram uma nova sensibilidade. Além disso, a chegada da cobertura de mídia 24 horas por dia e, mais recentemente, das redes sociais, transformou acidentes em acontecimentos públicos imediatos, amplificados e politicamente sensíveis. Numa era de comunicação instantânea, o custo reputacional e político de um acidente aumentou muito. Isso gerou uma cultura de certificação e de controle de risco mais rígida, que, por sua vez, encareceu e retardou programas. Hoje, cada etapa exige uma quantidade enorme de documentação, testes, auditorias e validações. Tudo isso caro e demorado. Colocar essas duas dimensões lado a lado, o fim do impulso político que alimentou a mobilização massiva e a transformação da tolerância ao risco, já explica boa parte do hiato. Ainda assim, há um terceiro fator, íntimo e técnico: a diferença entre chegar e permanecer. Alcançar a superfície lunar como evento isolado e construir uma presença sustentável por lá são coisas de classe diferente. O Apollo era sobre um objetivo imediato: pousar, coletar amostras, retornar. Hoje, quando falamos em voltar à Lua com ambição de permanência, estamos falando de uma arquitetura que inclui reabastecimento orbital, sistemas de pouso reutilizáveis, habitats capazes de proteger da radiação, extração e processamento de recursos locais, o chamado ISRU, que significa In Situ Resource Utilization, ou uso de recursos locais. Em poucas palavras, não basta levar tudo da Terra,
É preciso aprender a produzir água, oxigênio e combustível a partir do próprio ambiente lunar, para que a operação seja viável a longo prazo. O novo programa de retorno humano, chamado Artemis, foi concebido com esse espírito, não um espetáculo isolado, mas a construção de infraestrutura. Artemis usa elementos diferentes dos antigos. O SLS, sigla em inglês para Space Launch System, é um grande foguete de lançamento. A cápsula Orion é a nave projetada para levar tripulantes, e a órbita escolhida para apoio e logística é a chamada NRHO, Near Rectilinear Halo Orbit, ou órbita Halo quase retilínea, uma trajetória complexa que oferece estabilidade para operações de abastecimento e como ponto de apoio entre Terra e Lua. Esses termos soam técnicos, mas traduzem uma ideia simples. A arquitetura moderna é uma rede de estações, veículos e rotas, não apenas um foguete gigante com destino preso à superfície. E aí entra outra grande mudança: a indústria privada. Empresas como a SpaceX trouxeram um novo paradigma de desenvolvimento, com foguetes reutilizáveis e contratos de serviços. A Starship, por exemplo, é projetada para transportar cargas e pessoas com custos muito menores por quilo do que se esperava nas décadas anteriores. Mas a promessa de redução de custo vem acompanhada de um aviso óbvio. Para que esse modelo funcione em escala lunar, é preciso padronização, contratos contínuos, infraestrutura de apoio e mercados capazes de remunerar o serviço. Em outras palavras, não basta ter um foguete potente, é preciso um ecossistema funcional, uma cadeia de suprimentos, peças padronizadas, portos orbitais, pouco a pouco transformando a Lua de palco de espetáculo em uma plataforma econômica. Imagine a logística como uma troca de canos no céu. Tanques com combustível precisam ser acoplados em órbita para reabastecer naves que seguirão a superfície lunar. Habitações precisam ser montadas e conectadas a fontes de água locais, e veículos precisam ser mantidos e reparados longe da Terra. Cada peça dessa cadeia aumenta a complexidade e o custo inicial, mas também cria uma base para operações repetidas e, eventualmente, para negócios que possam sustentar a presença. A extração de gelo das regiões polares lunares para transformar em água e combustível é o exemplo mais óbvio de ISRU. Se for bem sucedida, pode reduzir drasticamente a necessidade de transportar tudo da Terra. Mas para que a ISRU seja economicamente viável, é preciso volume e padrões. Empresas que invistam em equipamentos que funcionem em diferentes terrenos, acordos sobre propriedade e uso dos recursos, e uma demanda previsível. Voltando ao ponto central, por que isso é o motivo oculto para não termos voltado antes? Porque o impulso que nos levou até lá não incluía esse tipo de visão de longo prazo. Alcançar a Lua foi, em grande medida, uma demonstração de capacidade, um ato de afirmação geopolítica. Após a vitória simbólica, as prioridades mudaram. Sustentar operações lunares exige não apenas engenheiros brilhantes e foguetes poderosos, mas uma vontade política contínua, mercados dispostos a investir por anos e décadas, uma regulação adequada e uma cultura tecnológica que valorize tolerância ao risco equilibrada com processos robustos. Essas condições não existiam de forma alinhada nas décadas que seguiram aos pousos Apollo. Há também um fator prático que costuma ser esquecido nas discussões mais românticas. A tecnologia não é estática. Embora tenhamos aprendido muito com Apollo, a tecnologia de então não se traduz automaticamente em um programa sustentável para hoje. Algumas soluções que funcionaram em uma missão curta não são viáveis para a presença contínua. É preciso reinventar sistemas, energia de longo prazo em solo lunar, proteção contra micrometeoritos e radiação, maneiras eficientes de lidar com o regolito. O pó lunar que é tão áspero e carregado de eletricidade estática que pode erodir equipamentos. Tudo isso demanda pesquisa, testes e investimentos. A diferença entre o espanto de um primeiro passo e a rotina de uma estação lunar é análoga à diferença entre uma expedição de conquista e a fundação de uma cidade. O primeiro é episódico, a segunda exige infraestrutura, governança e economia. Algumas vozes apontam para os acidentes como razão suficiente para recuar. Eles certamente tiveram impacto, mas não são a explicação única. O Apollo 1, Challenger e Columbia marcaram a consciência coletiva e forçaram mudanças profundas nas práticas de segurança e nas prioridades políticas. Cada acidente trouxe revisões, suspensões e gastos adicionais com certificação e mitigação de riscos,
e essas consequências reduziram a velocidade de novos empreendimentos. Ainda assim, mesmo sem acidentes, a dinâmica política e econômica que substituiu o ímpeto inicial teria conduzido a um hiato. Sem motivo político forte e sem mercado que justifique gastos permanentes, a tendência é desmontar programas caros e específicos. A transição que vivemos agora é, portanto, uma reconfiguração das motivações e das ferramentas. Artemis e as parcerias público-privadas são a resposta mais plausível ao problema oculto: criar incentivos alinhados para transformar um destino em infraestrutura. Isso significa combinar financiamento público com investimentos privados, estabelecer contratos de longo prazo, desenvolver tecnologia reutilizável que funcione em escala e criar mercados reais. Turismo espacial é só um dos possíveis mercados, assim como mineração de recursos, serviços de telecomunicações e pesquisa científica de alto valor. A padronização é chave. Quando vários atores concordam em normas técnicas, peças e interfaces, fica mais barato operar e manter atividades no ambiente lunar. Mesmo com tudo isso, é importante ser claro: voltar e permanecer na Lua não é algo que se resolve simplesmente apertando um botão. Exige tempo, planejamento, decisões políticas difíceis e investimento sustentado. Não podemos afirmar datas com certeza. Podemos apenas apontar direções e possibilidades. O fato de hoje existir um esforço internacional e comercial para retornar mostra que a percepção do valor estratégico e econômico da Lua mudou. Antes, a Lua era um troféu. Agora pode vir a ser uma base. Essa mudança não é menor. É a diferença entre um ato simbólico e a construção de um sistema operacional. Há sinais encorajadores. Tecnologias que eram sonhos nas décadas passadas já estão se materializando. Foguetes parcialmente reutilizáveis diminuem o custo de acesso ao espaço. Sistemas de suporte à vida estão mais eficientes. Estudos de ISRU mostram caminhos plausíveis para transformar gelo lunar em água e combustível, e modelos contratuais entre agências e empresas privadas estão amadurecendo. Mas também há desafios não técnicos, como a necessidade de acordos internacionais sobre uso de recursos e responsabilidade, e a criação de mecanismos de financiamento que permitam investimentos de longo prazo sem depender exclusivamente de ciclos políticos curtos. O motivo oculto, enfim, é uma combinação de política, economia e cultura. O Apollo venceu uma batalha simbólica. Transformar essa vitória em ocupação permanente exige outra guerra. Pela construção de infraestrutura, padrões, mercados e governança ao longo de décadas. Não se trata de falta de coragem ou de inteligência, mas de um conjunto de escolhas coletivas sobre prioridades. E essas escolhas mudaram após o pico daquela corrida espacial que mobilizou uma nação. Para retornar e ficar, precisamos alinhar incentivos, investir em tecnologias de sustentação e aceitar que o retorno, quando vier, será um processo paciente de montagem de base e cadeia de suprimentos. Isso não é motivo para desânimo. Pelo contrário, o que antes foi possível como feito heróico, agora está se tornando viável como projeto sustentável, com atores públicos e privados colaborando em novas formas. Existe pela primeira vez desde o fim do Apollo uma arquitetura concreta para transformar a Lua em algo além de um cenário de conquista. Uma infraestrutura que pode suportar ciência, indústrias e até assentamentos humanos. Mas será diferente do épico dos anos 60. Será mais complexo, mais demorado e, se bem sucedido, muito mais transformador a longo prazo. Quando olhamos para trás, para a bota que deixou sua marca no pó lunar, devemos lembrar que aquele era um símbolo de um momento. A grande tarefa agora é decidir se queremos investir em transformar símbolos em sistemas. E essa decisão é política, econômica e cultural. Se a sociedade valorizar a ideia de presença lunar, pelos benefícios científicos, estratégicos ou econômicos, então veremos esforços contínuos e infraestrutura emergente. Se não, o processo será lento e pontual. E você, o que acha que pesa mais nessa decisão? Foi a perda de interesse político? A burocracia da nova era da segurança? Ou a complexidade técnica de sustentar presença fora da Terra? Comente qual motivo mais te surpreende e como você imagina o futuro lunar. Se quiser acompanhar a transformação em tempo real, inscreva-se para não perder os próximos vídeos sobre Artemis, Starship e a nova era da exploração espacial. A volta à Lua já não é apenas uma questão de testar o quão alto podemos lançar foguetes. É também sobre reimaginar nossa capacidade de construir, sustentar e organizar atividades longe da Terra.
Se conseguirmos alinhar interesses públicos e privados, criar padrões e abrir mercados que remunerem essa infraestrutura, a Lua poderá deixar de ser um troféu histórico para se tornar um lugar onde a humanidade realmente passa a viver e trabalhar. E quando isso acontecer, será fruto de uma escolha coletiva, não de um único momento heróico.